Amém? Amém. Você pode sentar e abrir a sua Bíblia. Amém. Papai vai ministrar algo muito importante, assim como Ele tem sempre ministrado as nossas vidas. Amém. E eu creio que dessa noite não vai ser diferente. Você que trouxe sua Bíblia, seu celular, seu tablet, abre aí comigo em Marcos, no capítulo 4. Aleluia. Deixe seu coração completamente desarmado para receber aquilo que o Pai tem para mim e para você nesta noite. Amém? Todos já encontraram Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim: Jesus acalma a tempestade. Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram um barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava à polpa do barco, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amados, eu creio que essa história aqui nós podemos fazer um paralelo muitas vezes com a nossa vida, né? A nossa vida é esse barco que muitas vezes coisas se levantam contra, tempestade se levanta contra a nossa vida, né? Quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, por doenças, né? Por dificuldades financeiras, e muitas vezes a gente faz como esses discípulos fizeram, ficaram apavorados, né? Até tem músicas que falam quando Jesus está no barco, está tudo bem. Glória a Deus que Jesus está no barco da nossa vida. Amém? Glória a Deus que nós temos Jesus na nossa vida. Porque, amados, uma das coisas que Deus ministrou no meu coração em relação a essa passagem aqui, que, infelizmente, muitas vezes, a nossa atitude é como dos discípulos. Nós estamos com o Mestre na nossa vida, nós estamos com Jesus no nosso barco, mas nós não focamos os olhos em Jesus. A gente olha para a tempestade, a gente olha para o problema, a gente olha para os boletos atrasados, para o cartão de crédito atrasado, para aquela dor que persiste e insiste, aquele problema com o filho, com o marido, com a esposa. Olha para tantas coisas que querem nos apavorar. E muitas vezes a última atitude nossa, como discípulo, como crente, é buscar o Senhor. Mas outra coisa que me chamou a atenção foi a forma como Jesus ficou indignado com os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão apavorados? E nessa noite Deus quer dizer para mim e para você: por que você está apavorado? Por que você está com tanto medo? Por que você está olhando para as ondas, quando, na verdade, você tem em você algo que pode parar tudo isso? Amados, a minha e a sua fé pode transformar qualquer circunstância. E o que me chamou a atenção não era que Jesus acalmou o mar. Isso eu tinha convicção que Ele poderia fazer. Mas o que chamou a atenção é Ele ter repreendido os discípulos. Por que vocês não fizeram alguma coisa? Na verdade, deixa eu achar a parte aqui. A Bíblia diz ali no versículo 38 que Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça num travesseiro. Tranquilo.
Será que Jesus estava preocupado que aquele barco ia afundar? Não, ele não estava preocupado. Eu até creio que Jesus estava esperando assim, não, estou até percebendo que tem uma água entrando nesse barco, estou até percebendo que esse vento está mais forte do que o normal, mas os meus discípulos que me seguem e me acompanham, eles vão fazer como eu faço, como eles já viram eu fazer. Eles vão dar um jeito nessa tempestade. E o que eles fizeram? Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra aqui nesse barco? Quantas vezes eu e você, em oração, já não oramos para Deus? Senhor, até quando isso? O Senhor não está vendo? É tantos anos que eu passo por isso. É tanto tempo que eu oro por isso. E nada muda. E a resposta do Pai para mim e para você nessa noite é: ainda não tem fé? Todo esse tempo que eu e você estamos na igreja, seguindo o Mestre, porque nós já o recebemos, nós já temos Ele em nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. É o que faz a diferença. Mas quantas vezes, diante de uma circunstância, de um problema que muitas vezes já podia ter sido resolvido na minha e na sua vida, e a gente fica ali naquele problema, sabe? Passando um lustre nele, achando que ele vai se tornar uma pérola. Coitadinha de mim, mas é sempre comigo, mas comigo é mais difícil, mas Deus, o Senhor não está vendo, para o fulano deu certo e para mim tem que ser desse jeito. Até quando vocês vão andar sem fé? Até quando? Até quando? E, amados, essa é uma palavra do Pai, porque o Pai quer nos despertar. Porque não tem como o justo... Você é justo? Quem aqui é justiça de Deus? O justo viverá pela fé. Em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, nós precisamos analisar algumas coisas na nossa vida. Que vir só para a igreja não muda a nossa vida. Só ler a Bíblia não muda a nossa vida. Só fazer umas orações assim, se lamentando diante de Deus, muitas vezes chorando diante de Deus, se achando coitadinho, não vai mudar a nossa vida. Mas uma atitude de fé pode transformar todas as coisas. E mais do que isso, amados, o mestre, eles disseram, mestre, não te importas que morramos. Quantas vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu já estou tanto tempo na igreja, eu já estou tanto tempo orando por essa situação e nada muda. Será que a gente está crendo que essa situação vai mudar? Porque talvez não está mudando porque nós não estamos crendo. Porque você, com certeza, há de pensar como eu penso. A Bíblia não tem nada errado nela. Não tem nada errado com Deus. Não tem nada errado na palavra. Não é verdade? E se as coisas que Deus fez para nós não estão se cumprindo na nossa vida... Se as tempestades continuam batendo no nosso barco, tentando afundar o nosso barco, será que não tem alguma coisa que precisa ser mudada na minha e na sua vida? Será que essa noite a gente não tem que parar um pouquinho, olhar para dentro, analisar o que a gente tem vivido e pensar, isso aqui já está há muito tempo na minha vida. Isso aqui não tem mais nada a ver com Deus, isso aqui já tem a ver comigo, porque Ele já fez. Amados, se nós formos olhar para a palavra... A Bíblia diz que Jesus já nos curou. Amém? Que em Isaías 53 diz que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Levou, está em que tempo? Se Ele já levou a doença, Ele não vai levar mais. Então eu não preciso mais orar pedindo saúde para Deus. Eu tenho que só orar tomando posse do que Ele já me deu. Está entendendo? Porque muitas coisas, algumas não acontecem na nossa vida, porque nós estamos fazendo a oração errada. Ao invés de nós falarmos para a doença sair e largar a minha saúde que Deus me deu em Cristo Jesus, eu estou orando pedindo saúde para Deus. E Deus está olhando para nós e dizendo, até quando tu vai viver assim sem fé? Até quando tu diz que me segue, vai para a igreja e está fazendo essa oração sem fé para mim aí? Porque quando nós pedimos saúde para Deus, nós não entendemos a obra que Jesus fez na cruz por nós. Não é verdade? E são coisas que o Pai quer alinhar na minha e na sua vida. É nessa caminhada, nós vamos ter que pegar
Eu não vou nem dizer caminhada, eu vou dizer como é que é quando você anda de barco. Tá difícil aqui, poucos. Tudo bem. O trajeto que a gente tem para fazer, que é a jornada da nossa vida, talvez o leme está meio desajustado. E a gente vai ter que ajustar o leme da nossa fé nessa noite, para que coisas parem de ficar na nossa vida. Não é nem de acontecer. Tem coisas que não podem mais ficar na minha e na sua vida, amados. Nós não podemos viver na enfermidade. Ela bate na nossa porta. Mas nós vamos ter uma postura de fé. Em nome de Jesus, eu exijo que essa doença saia. Eu não vou falar com Deus sobre doença. Eu vou falar com a enfermidade, porque eu tenho poder e autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras de Satanás. Então, eu não vou mais falar ao Pai. Eu vou falar a doença em nome de Jesus. Quando Jesus ele se levanta e ele diz, no 39, ele se levantou, repreendeu o vento. E o que ele diz aí na sua Bíblia? Ele repreendeu o vento e... Pode ler alguém aí? Alguém está com a Bíblia aberta? Vou esperar vocês abrir a Bíblia, vocês fecharem a Bíblia. Tá. Isso. Mas, antes disso, na minha versão diz, ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Disse quer dizer, falou ao mar. Falou. O que Jesus fez? Ele fez uma oração para Deus? Não, ele falou com a tempestade. Ele falou com o vento e ele falou com o mar. Vento, para aí, mar, te aquieta aí. E o que aconteceu? Grande bonança. O que está se levantando hoje? Qual é a tempestade na sua vida? É uma noite para nós refletir. Não é para olhar para as paredes. É para refletir. O que é que tem acontecido na minha vida e como é que eu tenho me comportado? Vamos analisar o nosso comportamento como cristão, como discípulo. Porque Jesus estava falando com os discípulos, que estavam andando com ele, vendo as obras que ele fazia. E ninguém ali se animou a abrir a boca e falar com o mar, e falar com o vento. Não, foram atrapalhar o sono do mestre. Jesus bem calmo, tranquilo ali. Será que precisava acordar Jesus? Não. Mas nós precisamos tomar a autoridade que nós temos no nome de Jesus e se posicionar nessa mentalidade. Não, vamos parar de ser menino espiritualmente. Eu não sou mais criança espiritualmente. Eu vou tomar uma posição. Eu vou guardar essa palavra. Eu vou realmente andar em fé e declarar. Porque, amados, a fé fala. A fé, ela tem uma voz. Em 2 Coríntios 4:13, diz Paulo falando, cri, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Você crê? Então você tem que falar. Você tem que falar o monte, você tem que falar o problema, você tem que falar para a miséria, para a escassez. Seja lá o nome que tiver, você vai falar em nome de Jesus contra aquilo. Você vai se levantar e vai dizer, aquiete-se. Cale a boca, Satanás. Né? Como a gente estava falando, brincando, mas falando sério. Olhar para as faturas atrasadas. Quem é você, incircunciso? Né? Olhar para as contas atrasadas. Quem és tu, incircunciso? Tentando me afrontar. Hã? Quem és tu? O meu Deus é maior. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Porque Ele já supriu. Ele não vai suprir. Quando Jesus morreu naquela cruz e Ele disse, está consumado, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para nos tornar rico. Então você vai orar pedindo dinheiro para Deus? Porque você já é rico, meu irmão. E talvez você diga para mim, cadê esse dinheiro? Fale, chame ele para o seu bolso pela fé. Tome posse do que a Bíblia fala a teu respeito. Conheça o Senhor para tu saber o que é teu por direito. E não abra mão de viver essas coisas. E fale isso até que aconteça. Porque a fé, ela não retrocede. A fé, ela avança. Independente da circunstância. Amém, amados? E olha, eu fiquei analisando, eu digo, meu Deus. Muitas vezes, tantas coisas se levantam na nossa vida e nós olhamos apenas para os problemas.
Nós olhamos apenas para a adversidade, não é verdade? E nos apavoramos. Aí, quando a gente está no último do apavoramento, já quase com depressão, aí a gente vê que não tem mais como resolver a situação, aí a gente apela para Deus. Quando, na verdade, algo se levanta, a gente tem que olhar para ela e não ver as coisas mais no natural, e sim no espiritual, porque nós já fomos constituídos um ser espiritual. Se você nasceu em Cristo, você é uma nova criatura, e você é um espírito, amém? E você habita num corpo, e você tem uma alma. Então, quando eu olhar para algo, eu não vou mais olhar para aquelas coisas vendo como algo natural. Ah, mas e as contas, e os boletos? É um papel, está ali o valor não mente. A Bíblia diz que se o testemunho do homem é verdadeiro, de Deus é maior. Não mente, está ali aquela conta, está atrasado sim. No natural eu não tenho como pagar hoje, mas Jesus já pagou um preço na cruz. E eu posso me apossar disso por fé. Deus, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que o Senhor vai fazer porque eu creio. Aí você começa a declarar a palavra da fé. Aí você começa a declarar a palavra e a fé. A palavra, quando declarada, ela tem poder de vida e de morte. E você começa a exaltar a palavra com a sua boca, exaltar o que Jesus já fez na cruz para você. Se é a saúde que você precisa, você começa a exaltar. Obrigado, Deus, porque Jesus se fez enfermo naquela cruz para me curar. Obrigado porque, independente do que eu estou sentindo, o exame está dizendo, o médico está falando, eu sou curada. Aí você vai dizer, mas eu estou sentindo a dor. Você não vive pelo que sente. A Bíblia diz que você vive por fé. Não vivamos pelo que sentimos, mas vivamos pela fé. E nós precisamos andar nesse posicionamento. De quê? De fé. Fé, 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 o tempo todo, amados. Não tem mais para onde o cristão correr. Ah, mas eu vou tentar fazer um empréstimo bancário. Você até pode fazer no natural que você quiser. Talvez paliativamente, ou naquele momento, vai dar certo. Mas não é mais o trilho que eu e você precisamos seguir, não. Existe um trilho a ser seguido para aqueles que receberam a Cristo, que dizem ser cristão e que seguem a Jesus Cristo, que é um trilho da fé, que é um trilho da palavra. Não é mais olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Jesus. O tempo todo olhar para Jesus. Amados, muitas vezes a gente vive com mais medo do que fé. Medo de tudo. Medo de que não vai dar para pagar as contas, medo que vai adoecer, medo disso, medo daquilo. E o medo, ele anula a fé. O medo, ele é o contrário de fé. Ele é totalmente ao contrário. Ou você está com medo, ou você está com fé. Você não pode andar com as duas coisas. Então, você tem que fazer o quê? O que nós começamos a dizer aqui, alinhar o leme. Eu tenho que andar por fé. E fé não tem nada a ver com medo, então o medo vai ter que sair. Eu não lembro o versículo... 2 Timóteo, eu vou ler um versículo com vocês, mas se vocês quiserem deixar marcado aí, deixa marcadinho que nós vamos voltar para Marcos. É 2 Timóteo 1,7. Eu vou ler para vocês o que diz aqui. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Então, quer dizer que medo é um espírito. Medo é um espírito, é uma ação maligna das trevas para tirar eu e você do melhor de Deus. Então, eu não ando com nada que não vem de Deus. Se medo é um espírito das trevas, em nome de Jesus, medo vai saindo daqui. Comece a falar, abra a sua boca e fale. Porque tudo que o diabo quer é nos ver calado. Porque quando a gente cala, ele sabe que a gente está com medo. Ele sabe que a gente está calculando. Mas não é bem assim. Não deu certo até hoje. Então, acho que não vai dar mesmo. Ei, não deixa a dúvida entrar. Não dê lugar ao medo. Não dê lugar à dúvida. Deus já fez algo que você possa duvidar dele? Não! Mas tal coisa não aconteceu na minha vida. Eu pensei que Deus ia fazer. Foi só porque eu e você ficamos pensando que não aconteceu. Porque se nós tivéssemos declarado com fé, tinha acontecido. Se eu e você tiver que ter dúvida de algo, é das mentiras que o diabo se levanta todos os dias para falar para mim e para você. Todos os dias o diabo vai trabalhar para mentir que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que não é bem assim. Tu pensa que é assim, mas tu vai ver que não é. Eu acho que é, pois é. Eu acho que não é bem assim mesmo como eu estava pensando. Aí tu começa a se afastar da palavra, tu começa a se afastar da fé, aí tu começa a entrar no medo,
o medo começa a entrar em ti, porque ele é um espírito, e dali a pouco tu está largando palavras de incredulidade. Tu está falando palavras contrárias à palavra da fé, e você está agradando ao diabo, você está dando espaço para o diabo, está dando lugar para o diabo, e a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quando nós começamos a abrir para o diabo, no quesito incredulidade, amados, nada de bom tem para acontecer. E quando eu falo que andar por fé é algo intencional, como eu vi esses dias um ministro falando, pode estar dando sangue na canela, eu vou declarar o que a Bíblia diz. Pode estar todo mundo contra mim, eu fico com a palavra. Diante de todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Pode estar cobrando, está no SPC, no Serasa, no Banco Central. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades, porque Jesus se tornou pobre para me tornar rico. Você continua declarando fé, declarando fé, declarando fé, declarando fé. E quanto mais eu declaro fé, mais eu atraio o céu, mais a palavra se manifesta, porque a palavra só se manifesta no campo da fé, no território da fé, não é no da incredulidade. Ah, mas eu estou com muito medo. Para de dizer que você está com medo. Começa a dizer, eu sou forte em Cristo Jesus, mesmo que tu esteja morrendo de medo naquele momento. Não declare, não dá palavra para o diabo, não dá lugar para o diabo. Começa a dizer, Senhor, eu sei quem eu sou em ti. E começa a ministrar, obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa a declarar palavra, palavra, palavra. Amados, vai chegar uma hora que o diabo vai ter que correr de mim e de você. Porque a Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés, ele é um derrotado. Jesus já destronou ele. Ele é um inimigo que já foi vencido por Cristo Jesus. Para de ficar com medo do diabo. Ele já foi vencido. Não ressuscita quem está morto. Deu para o diabo. Não dou lugar mais para ele. Eu não tenho espírito de medo. Eu tenho espírito de ousadia, de coragem, de equilíbrio. Amém? É isso que a Bíblia diz. A gente tem que aprender, porque às vezes a gente fica assim, alguém vem te fazer um elogio, nossa, tu é uma bênção. Nossa, tu fala super bem. Ou até uma mulher chega e te dá um elogio, como tu é bonita, ai, como teu cabelo é bonito. Ai, nem é. Ai, nem é tanto assim. A gente não sabe receber palavras boas a nosso respeito. Às vezes alguém quer elogiar, ai, que bonito o teu carro, tua casa. Ai, nem é tanto assim. Para de desmerecer quem você é. Ei, você precisa saber quem você é em Jesus. Eu e você precisamos todos os dias meditar nessa palavra de dia e de noite. Assim como diz em Josué, né? Que a gente deve de ruminar essa palavra e meditar nela de dia e de noite. Sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque se a gente fizer isso pouco, o diabo vai mentir para nós. Se a gente se envolver pouco com essa palavra. Porque se a gente for analisar, meditar de dia e de noite, então quer dizer que eu tenho que gastar muito tempo com essa palavra, não é verdade? Porque Deus sabia que o diabo ele já foi vencido por Jesus. Mas o diabo ele é um dos maiores pintores de quadro. Ele é melhor do que Picasso. Não estou exaltando Satanás, ele é um derrotado. Mas eu estou dizendo de pintar quadros na minha e na sua vida que nos faz desistir, retroceder e começar a declarar a palavra de incredulidade. Nessa noite, Deus está querendo o quê? Nos chacoalhar. Amém? Ei, para de pensar que você não pode. Para de olhar para a tempestade. Para de olhar para os teus problemas. Você é mais do que eles. O que está em ti é maior do que teus problemas. Não é na tua força que tu vai vencer. É na do Senhor. Então para de fazer força, para de se cansar. Para de falar o que não deve e alinhe a sua vida, a sua mente, o seu falar, a palavra de Deus. Tu acha que para a minha vida todos os dias não se levanta coisas para dizer o contrário do que eu creio? Mas aí é que eu tenho que me encher muito mais da palavra para ter muito mais vocabulário, que muitas vezes não é nem para o diabo, é para mim mesmo. É para a minha própria alma, é para a minha própria mente ser renovada. Ei, você está numa posição, não arreda pé, porque foi Deus que te colocou nessa posição. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Você é filho, e quem é filho é herdeiro. Tem direito de tomar posse de tudo que o pai tem.
Ainda mais porque esse testamento já foi dado para mim e para você. Não vai ser dado, já foi dado. Você está entendendo que tem coisa na nossa vida que está empacado agora? Eu quero que você em casa também, quem estiver assistindo, pare para refletir um pouquinho sobre a sua vida. Analise o que está parado, o que não está funcionando, o que talvez está anos e anos se repetindo na sua vida. Deus já solucionou tudo isso em Cristo Jesus, então tome posse. Tome posse em nome de Jesus. Não aceite em nome de Jesus o que tenta te parar. E prossiga com a palavra, falando ao monte. Amém? Em Marcos 11, 23. Depois nós vamos voltar para o capítulo 4. Marcos 11, 23. Aleluia. Deus é bom, amém? Você vai sair daqui diferente. Amém? Porque a palavra, ela tem esse poder. Não aceite nada menos do que a palavra diz ser teu por direito. Amém? Não importa o quanto o vento está batendo no teu barco. Não importa quanta água já entrou no teu barco. Isso é nada para o Senhor. Isso é nada para o Senhor. Agora você precisa também entender que se você continuar olhando para o vento, e olhando para as ondas e para a água que está no seu barco, você não vai olhar para Jesus. Então você precisa tirar os olhos da coisa errada e colocar os seus olhos na coisa certa, que é a palavra. Amém? Olha o que diz Marcos, no capítulo 11, versículo 23. Eu lhe asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim não vai ser feito. Assim lhe será feito. Vou ler de novo, preste atenção. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este problema, a essa doença, a essa situação que está na minha vida, na minha família, levanta-te e atira-te no mar, erga-te e lança-te no mar, em nome de Jesus, e não duvidar em seu coração. A dúvida, o medo é o contrário da fé. Amém? Não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. Não é crer que talvez eu vou receber. Crer que se eu me comportar bem, se eu fizer tudo certinho, se eu ir 3 cultos por semana na igreja, se eu orar uma vez por dia, vai acontecer? Não, é se tu crer. É se tu crer, é se eu crer. Há uma diferença dos que creem para os que não creem, amados. E o que Jesus falou para aqueles discípulos no barco, vocês ainda não creram? Tipo assim, vocês estão dentro da igreja, vocês estão seguindo o mestre, vocês estão ouvindo o mestre, vendo tudo que o mestre está falando, e vocês ainda estão com essa atitude de olhar para as coisas naturais, de olhar para o problema, de olhar para a tempestade? Até quando? Até quando? Irmãos, nós somos o muito bom de Deus. Vamos decidir viver o melhor de Deus nessa terra, o extraordinário. Isso não depende de Deus. Isso só depende da minha e da sua postura de fé, de crer, independente de. Está escrito, vai acontecer. Não quero saber se está dando tudo o contrário. A palavra vai acontecer, vai se cumprir na minha vida. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus está velando para cumprir cada palavra que você está declarando a teu respeito, para que se cumpra. Então, cuide do que você está falando, porque o diabo também pega as declarações contrárias que a gente fala, e faz de tudo para que se cumpra na nossa vida. Porque palavras são sementes, palavras têm poder de vida e morte. Comece a declarar, a amaldiçoar coisas que têm que sair na tua vida. E comece a declarar o que você quer ver na sua vida. Obrigado, Deus, porque meus filhos são uma bênção. Eles são maravilhosos. Eles são calmos, são tranquilos. Eles são o melhor de Deus. Obrigado porque meus filhos serão grandes mestres da palavra, serão profetas. Obrigado porque meus filhos, eles foram criados para ser flechas nas minhas mãos. Eu vou lançar eles
para as nações, eles vão tocar as nações, porque eles já são uma bênção, independente do que teu filho esteja sendo para ti, nos teus olhos, no natural, no momento, porque a gente não vive pelo que vê, a gente vive pela fé. E se Deus diz que filhos são herança, são uma bênção do Senhor na nossa vida, eles são o que Deus diz que são. Ah, mas é que você não viu os meus filhos. Nem quero ver. Você que tem que ver eles e começar a declarar o que você quer ver sobre eles. Porque palavras têm poder. Se você dizer que o seu filho é uma praga, o diabo vai pegar essa palavra e ele vai querer transformar o teu filho numa praga. Agora, se você declarar, independente de qualquer coisa, que o seu filho é uma bênção, é isso que ele vai se tornar a cada dia. Porque palavras têm poder. E nessa noite, amados, já estou quase terminando, que palavra boa é palavra curta. Amém? Mas eu creio que nós estamos sendo muito ministrados pelo Senhor. Amém? Não é por acaso que Deus trouxe essa palavra aqui. Não é por acaso. Tem coisas que tem que ser alinhado. Tem coisa que não dá mais para a gente ficar brincando de crente. Não dá. Eu vou ler de novo aqui. Marcos, no capítulo 4, o versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Vamos parar aqui para eu falar algo sobre isso. Primeira coisa, Jesus está no nosso barco. Amém? Você tem essa convicção? Amém. Jesus está na minha vida. Eu já o recebi como Senhor e Salvador. Então está muito bom. Mas não adianta apenas Jesus estar no meu barco, na minha vida, se eu não estou nele. Como assim não estou nele? Na sua palavra. Eu o confessei como Senhor e Salvador, vou para a igreja, mas a palavra não está nos meus lábios. Porque sabe quando a gente sabe, Roger, que a palavra, que a gente está na palavra? Quando a gente abre a nossa boca e o que mais sai dela é bênção. Deveria de ser 100%, só bênção. Só coisa boa, só palavra. Não, mas não sei o que, vai dar tudo certo, meu irmão. Vai dar tudo certo, porque Deus é bom em todo o tempo. Não importa que tu não tenha, sabe, que tu não saiba falar muito bem, mas que desde que tu fale palavras de bênção, já faz uma grande mudança. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, mas não basta apenas eu ter o recebido, eu preciso estar nele. Eu preciso estar na palavra, todos os dias. Falar a palavra, pensar na palavra, ruminar a palavra. Ruminar é ler, tu ficar relendo e mastigando ali um versículo, e extrair o máximo que puder daquilo ali. Porque há uma essência, há uma unção da parte de Deus na palavra. Quando a gente lê ela, às vezes pode até parecer assim, eu só estou lendo alguns versículos, nem estou entendendo. Mas começa a ler em voz alta. O poder de Deus é manifesto quando a gente está lendo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é poder de Deus. Amém? É o próprio Jesus. Então, quando nós estamos lendo a palavra em voz alta, nós estamos falando Jesus. Amém? Então, a gente vai alinhar. Ele está no meu barco, ele está na minha vida, mas eu preciso estar nele, estar declarando a sua palavra. Ele está em mim. Mas, muitas vezes, não basta só Jesus estar em mim, eu dizer que Jesus está em mim, e as minhas declarações são contrárias à da palavra. Amém? Então, Jesus acalmou o mar, né? A palavra de Deus diz que nós iríamos fazer obras maiores ainda que Jesus. Aí talvez, né, uma pessoa religiosa escute, mas como assim nós vamos fazer uma obra maior que Jesus? Não, não é morrer na cruz. O que ele fez está feito, amém? Ele nos salvou, ele nos resgatou. Hoje nós vamos celebrar a nossa redenção aqui com a ceia do Senhor, vamos festejar essa compra, né? Mas a gente precisa entender, assim, algo foi feito, mas quando Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, amém? Você é cheio do Espírito Santo? Amém? Por causa desse poder
e nós continuarmos a fazer a obra de Jesus, porque a obra de Jesus foi 3 anos e meio. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Né? Quantos anos você tem de crente? Então, quer dizer assim, que eu e você vamos ter mais, no quesito, tempo de cristão aqui na Terra, podendo o quê? Propagar o Evangelho. Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que representar Cristo nessa terra. E se nós representamos Cristo nessa terra, a gente tem que se preocupar em ganhar almas para Jesus. Amém? Nós precisamos fazer algo diferente. E o que Deus tratou comigo nessa noite, já tinha ministrado, e eu fui muito mais ministrada, porque a minha boca é a que está mais perto do meu ouvido. Então, eu ouvi antes de você. Né? É que nós precisamos alinhar. Eu tenho Jesus, o Senhor está na minha vida, mas eu vou ter que entender que as minhas orações vão ter que ser mais alinhadas. Tem orações que eu vou orar, sim, ao Pai, em nome de Jesus. Mas, no quesito problemas, Jesus já venceu. No quesito finanças, Jesus já venceu. Doenças, né? Problemas de família, de vício, seja lá o problema que você tiver. Você não vai mais orar a Deus pedindo para que Deus te tire disso. Você vai orar em nome de Jesus, falando para o monte, para o problema, para a circunstância. Assim como Jesus falou para o mar, assim como Jesus falou para o vento, eu e você, nós vamos falar para o problema. Seja ele o nome que tiver. Você vai chegar na sua casa hoje aqui, depois da palavra nós vamos orar, você vai falar em voz alta. Miséria, em nome de Jesus eu te repreendo, porque isso não faz parte da minha vida. Jesus me tornou rica, então solta a minha riqueza. Porque se as coisas não estão fluindo nas nossas finanças, não é porque Deus não está mandando. É porque talvez o diabo está segurando, ou porque a gente deu brecha aí para ele segurar. Então, a gente tem que falar para ele, se dirigir a ele, para que ele solte o que Jesus já nos deu. É saúde, é enfermidade, diabo, solta a minha saúde agora. É entender que falar ao monte com fé, como a gente leu em Marcos 11, 23, né? Se falar a este monte, erga-te e lança-te no mar, sem duvidar em seu coração, vai acontecer. A palavra diz que vai. E eu vou terminar com esse versículo. Terminar a ministração com esse versículo. Porque esse versículo aqui é o que ministrou muito a minha vida de fé e ministra sempre. Marcos 11, 23. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Então, eu preciso ter uma postura de me levantar e falar para o monte, falar os problemas, em nome de Jesus. Eu não posso duvidar em meu coração, mas eu preciso crer no que eu mesmo estou declarando. E assim vai acontecer, e assim se fará. Amém? Deus quer levantar uma igreja que vive em plenitude. Imagina, sabe, eu confesso assim, que eu fiquei analisando quando Jesus disse para aqueles discípulos a decepção e a tristeza. Ele deve ter olhado com muita tristeza, porque, poxa, todo esse tempo eles estão comigo, de dia e de noite, eles comem comigo, eles dormem comigo, eles passam o dia comigo, eles estão vendo tudo que eu estou fazendo. E até agora eles não têm fé? Até agora não têm fé. Nossa, muito triste, né? E a gente precisa analisar, gente, Deus nos deu uma medida de fé. Amém? E a Bíblia diz que a fé, se você quiser aumentar ela, você precisa ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, procure ministrar a sua vida lendo a palavra de Deus, ouvindo ministrações, se enchendo da palavra, e tirando todo o lixo da religiosidade, tirando todo o medo, tirando tudo aquilo que não provém de Deus. Isso eu e você precisamos fazer, como eu falei no início, de uma forma intencional. Isso não vai acontecer, tipo assim, ai, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém? Ele está aqui para me ajudar e te ajudar. Agora, o posicionamento, quem tem que tomar é eu e você. Amém? Fique de pé. Aleluia.